escolhido para semear, pregar o teu amor. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala mais uma vez é seu amigo Mãe Cristo Pregador Robertson Lisboa. É sempre uma alegria imensa poder contar com a sua presença. Hoje faremos mais uma pré-aula das lições da Escola Bíblica Dominical na classe dos novos convertidos. Estamos estudando a revista Discipulando o primeiro ciclo do CPAD. E hoje chegamos na aula de número 6, que tem como tema o Novo Mandamento. Eu quero te convidar a estar conosco até o final desse vídeo. Curta, comenta, compartilha com os amigos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ative o sininho com a opção todas para ser notificado sempre que cada vídeo for postado. E vamos ao vídeo logo após a vinheta. Glórias a Deus, meus amados, chegamos agora na lição de número 6, o novo mandamento. Que lição importante é essa, né? Uma lição que vai ter como objetivo aqui fazer com que os nossos alunos, novos convertidos, eles venham à prática do amor, assim como o nosso Senhor Jesus nos ensinou através do exemplo, mas também através dos seus ensinamentos. Então nossa lição ela vai ter o texto bíblico base em Marcos capítulo 12, versículo 28 ao versículo 34. Eu sempre recomendo, meu amigo professor, com que você faça essa lição ou essa leitura, né, juntamente com toda a sua classe. Faça de forma coletiva, em forma de revezamento, para que eles participem aqui também da sua aula através dessa parte que é uma parte muito importante. Nós temos também uma meditação que está em João capítulo 13, versículo 34 e versículo 35, aonde diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisso todos conhecerão que são meus discípulos, e se vos amardes uns aos outros. Eu recomendo, meu amado professor, que você não apenas faça essa leitura, mas que você traga uma meditação, que você traga uma reflexão para eles, apresente o contexto no qual é apresentado esse texto, para que eles possam estar por dentro do conteúdo da lição. Pensando nisso, o comentarista ele deixou aqui algumas indicações, que é justamente a reflexão bíblica diária, aonde de segunda a sábado ele colocou alguns textos apresentados dentro do conteúdo da lição, e com certeza se você incentivar, motivar os seus alunos a estarem fazendo, vai ajudar muito no conteúdo da sua aula, no andamento, e vai contribuir para que eles possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento da parte de Deus. A nossa lição ela tem também 3 objetivos. O primeiro dele é reiterar a necessidade e a importância do decálogo, não apenas para Israel, mas também para o mundo. E o segundo é discutir o fato de a lei poder ser resumida em 2 grandes mandamentos. E o terceiro, condicionar o novo nascimento à imitação de Cristo e à prática do novo mandamento. É importante, são temas extremamente importantes a ser tratados, principalmente quando falamos de uma classe de novos convertidos. A proposta pedagógica aqui apresenta um texto bastante interessante. Em um mundo sem valores e referenciais, tem se tornado cada vez mais difícil falar em regras, deveres e mandamentos. Há 2 causas principais dessa dificuldade. A primeira delas refere-se à perversão cada vez mais crescente no mundo. A outra é o fato de que muitas pessoas moralistas acabam não vivendo o que ensinam e apregoam. Tais extremos, porém, não justificam o abandono das coisas de Deus. A verdade é que, a parte do Criador, o mundo torna-se cada vez mais perverso. É por isso que de nada vale o legalismo religioso, ou seja, a ideia de que é possível, com nossos atos de justiça, tornarmos pessoas que merecem ser salvas. É preciso pensar, porém, no fato de que a vivência do Evangelho torna-nos parecido com Cristo, o nosso Salvador. Eu vejo aqui uma grande oportunidade para nós entendermos e mostrarmos o conceito da graça, da obra redentora do Senhor Jesus, o porquê teve que acontecer, porquê que ele teve que vir a este mundo, se fazer homem, habitar entre nós, morrer a morte de cruz por cada um de nós. Há muitas pessoas que até mesmo nos dias de hoje, talvez que sabem muitos dos nossos alunos,
estão vivendo uma vida no qual acham que realmente a salvação ela vem através dos seus feitos, né? Se eu sou uma pessoa boa, eu sou salvo. Quantas vezes nós olhamos uma pessoa que fazem caridade e diz, olha, se essa pessoa não for para o céu, não é eu que vou. E realmente é isso que a impressão que o mundo muitas vezes tem. As pessoas elas acham que através das suas obras elas podem ser salvas, que elas são dignas e merecidas do reino de Deus. E nós sabemos que não é assim, que não é pelas obras que nós somos salvos, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, ao entregarmos a nossa vida para Ele, aceitar a Ele como um único e suficiente Senhor e Salvador na nossa vida. Agora sim, salvo, eu venho sim à prática das boas obras, e as boas obras vêm para evidenciar a minha salvação. E é algo que nossa classe de novos convertidos precisam entender. Nós salvos, nós nos tornamos discípulos de Jesus. E a maior característica de um discípulo de Jesus é justamente o amor ao próximo, que é o novo mandamento que o Senhor Jesus nos colocou. Nós precisamos levar a nossa classe e incentivá-las justamente à prática do amor na aula de hoje. A nossa lição tem também aqui 3 tópicos a ser apresentados. No comentário, a introdução diz aqui, ó, desde que pecou, apartando-se do Criador, a humanidade degenerou em seus relacionamentos, tanto com Deus quanto entre si, ou seja, com o semelhante, a fim de que a raça humana não provocasse sua própria destruição, vindo por isso até a extinguir, o Criador dotou-nos de um senso mínimo de certo e errado. Nós sabemos que tem alguns períodos chamados dispensações, que são um período no qual Deus provou e testou, né, a humanidade. E Deus ele nos colocou, além do livre-arbítrio, justamente um senso mínimo de do certo ou do que é errado. Né? E houve até um período chamado inocência, e existe também um período chamado período da consciência. Então o ser humano, até na sua própria natureza, ele sabe, ele tem uma noção do que é certo e do que é errado, né? Mas isso Deus colocou também para que a perversidade do ser humano ela não fosse maior do que ainda é. Porém, o ser humano a cada dia tem se tornado cada vez mais perverso e procurando seguir o que? A fazer aquilo que é errado, porque aquilo que é errado muitas vezes satisfaz a própria carne do homem. A natureza humana é uma natureza pecaminosa, então ela tende a ir para o que é errado, por mais que muitas vezes a própria consciência a orienta e alerta a respeito daquilo que é certo. Todavia, por causa do pecado, até mesmo tal senso, que é bom, tornou-se ruim. Tal pode ser visto em Gênesis capítulo 4, versículo 15, quando Deus disse para que quem matasse Caim sofreria muito mais. Com isso, o Criador tinha em vista garantir de alguma forma as condições mínimas de convivência em sociedade, preservando-a da completa desordem. Infelizmente, a humanidade degenerou por completo, mas Deus tinha um plano de formar um povo que pudesse servir de exemplo às demais nações. Tal plano iniciou-se com a chamada de Abraão e continuou com o evangelho de Jesus Cristo. Isso é sobre isso que vamos estudar na lição de hoje. Então, após o primeiro homicídio, né, que é onde os 2 irmãos, ali onde Caim mata Abel, Deus ali impõe um limite e diz que todo aquele ali, então, aquele que matar Abel, que matar Caim, sofreria graves consequências. Então Deus tem que colocar limites ali para que isso não viesse a se tornar, na verdade, uma prática. Assim a humanidade ela acabaria se autodestruindo também nesse sentido. E Deus, então, através da sua obra, do seu amor com a humanidade, então decide praticamente criar uma nova humanidade. Ele cria, então, uma nação, um povo escolhido para representá-lo, através de um homem chamado Abraão. Então, através de Abraão, Deus cria uma nação, cria um povo que teria que ser diferente. Um povo que deveria fazer com que as outras nações vissem Deus através da vida deles, né? Porque Deus fez milagres através de Israel, Deus fez maravilhas através de Israel, isso glorificou o nome de Deus. Algumas nações temiam Israel devido ao poder de Deus na provisão e no cuidado dele com Israel.
mas Israel também deveria ser um povo diferente, ter um povo santo, um povo separado, um povo escolhido, né? Um povo que vivesse uma vida também onde glorificasse o nome de Deus através dos seus atos, não apenas através dos milagres que Deus faria através da sua vida. E vamos ver agora o tópico de número 1, que vai falar a respeito do o Decálogo. É importante lembrar que o Decálogo são justamente os 10 mandamentos, que vai estar lá em Êxodo capítulo de número 20. Ponto 1.1 vai dizer que Israel e a promessa abraâmica. Após a completa corrupção da humanidade, Deus, em sua soberania, chamou Abraão e fez promessas. O propósito divino era, como já estudamos em lições anteriores, abençoar a humanidade inteira através da nação modelo. Esse povo que serviria como exemplo foi formado no Egito durante um período de 430 anos e dali saiu para ocupar a terra que o Criador prometera a Abraão. Tal promessa era a única instrução de que os filhos de Israel possuíam. Quanto às questões de regras, esse povo tinha apenas a observar que era a circuncisão. E mesmo essa prática não for obedecida durante o período da peregrinação de Israel no deserto. Assim, pode-se deduzir que a cultura egípcia era praticamente a cultura de Israel, daí porque de as constantes recaídas do povo escolhido ao longo dos 40 anos de peregrinação. Israel ele cresceu, né? Nasceu através da geração de Abraão, através de Abraão, de Isaac, de Jacó e das 12 tribos que são os filhos de Jacó, nasceu a nação de Israel. Mas quando teve esse crescimento, Israel estava no Egito. E ali, após a morte de José, a nação de Israel, os filhos de Jacó, a descendência de Jacó, se tornou escravo do povo egípcio. E ali eles tiveram ali a sua consciência, cresceram justamente o que? Com os ensinos pagãos dos egípcios ali, sendo sua orientação de vida. Então eles viviam uma vida de acordo com o povo pagão, com os ensinamentos de um povo pagão. Eles tinham uma cultura diferente da cultura do reino de Deus, uma cultura diferente dos céus. Os egípcios não conheciam o Deus de Israel, eles tinham vários deuses. Então, esse povo ele cresceu e se multiplicou, mas com os ensinamentos dessa cultura. O único ensinamento que eles tinham ainda em prática, até mesmo porque estavam na própria carne, era justamente a questão da circuncisão. Mas quando nós acompanhamos o tempo que eles esteve no deserto, durante seus 40 anos de peregrinação, e até mesmo este, que era o único mandamento, que era o único ensino que eles traziam de herança de Abraão, eles deixaram de estar cumprindo. E para isso, Deus então precisou trazer orientações e normativas para que eles entendessem e vivessem justamente a vontade de Deus. O reino de Deus, ele é formado de normas, ele é formado de regras que Deus traz para nós, que Deus traz para o seu povo, para que o seu povo possa viver a vontade dele e assim viver em harmonia com ele. Então, assim pode-se deduzir que a cultura egípcia era praticamente a cultura de Israel. Estamos falando de novos convertidos. E os novos convertidos, muitos, são pessoas que tiveram a sua criação, os seus lares, em pessoas que não conhecem a Cristo de uma forma sincera. Não são filhos de cristãos, então eles são moldados de acordo com os padrões do mundo. Né? As suas prioridades são invertidas, os seus padrões são padrões inversos do que nós cristãos temos. Estão acostumados com a bebedeira, estão acostumados com a própria poligamia, são acostumados então com uma vida promíscua, de adultério, de fornicação, e para eles tudo isso é normal. Mas quando ele vem para a casa de Deus, quando ele vem para o reino de Deus, ele é acolhido pela igreja do Senhor, é discipulado, é instruído, é apresentado a vontade de Deus, a palavra de Deus, para que eles possam o quê? Ter uma orientação e uma direção de como devem seguirem, para que possam continuar caminhando rumo ao céu. Através de Jesus, eles têm acesso à salvação, são justificados pela fé quando aceitam Jesus,
mas nós temos então os ensinamentos através da Bíblia Sagrada que vai conduzir ele nesse caminho, que não é um caminho largo, mas é um caminho estreito, mas que lá no final terá uma grande recompensa, e aqueles que seguirem essa carreira de uma forma correta, de uma forma que venha glorificar o nome de Deus e procurar ser parecido com Cristo, receberá a coroa da vida. Subtópico 1.2, a lei de Deus. Subtópico 1.2, a lei de Deus. Sendo essa a realidade de Israel, Deus então promulgou a sua lei para que assim o povo tivesse uma formação. Os 10 mandamentos ou decálogo, diferente do que se imagina, não foram dados pelo Criador para ser uma nova prisão do povo. Na verdade, não há sentido algum pensar que Deus libertara os descendentes de Abraão para que na sequência aprisioná-los novamente nos mandamentos. Na realidade, como se pode ver no prólogo, os 10 mandamentos: eu sou o Senhor teu Deus e te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Eles tinham finalidade de garantir o processo de libertação do povo, não apenas tirando-os do Egito, geograficamente falando, mas também tirando o Egito, culturalmente falando, deles. Então, para a própria formação do povo, para eles representarem a Deus, era necessário com que eles conhecessem a vontade de Deus, e isso era necessário com que os 10 mandamentos, na verdade era até mesmo mais do que 10 mandamentos que foram apresentados a eles, essas leis, para que eles pudessem agora estarem sendo moldados de acordo com a vontade de Deus e de acordo com o padrão de Deus, e assim apresentarem, na verdade, e representarem Deus para todas as nações. É interessante que também que dizem que no final, né, eles tinham a finalidade de garantir o processo de libertação, ou seja, de libertar o povo daqueles costumes, daquelas manias, né, que eu posso dizer até que era demoníaca, que era satânica, porque eu vim do mundo, eu não nasci em berço cristão. Então nós tínhamos mania que hoje eu vejo que era influência maligna que nós tínhamos, né? E não apenas isso, né? Ou seja, não apenas tirando ele geograficamente do Egito, não apenas tirando eles da escravidão, do trabalho braçal, sob o jugo dos egípcios, mas também tirando o Egito deles, ou seja, tirando aquela cultura que era uma cultura maligna, uma cultura pecaminosa daquele povo, purificando, separando eles em santidade, voltando eles para Deus, né? Para que eles passassem a ser um povo santo, um povo separado a Deus. Então a lei ela veio para quê? Para a formação daquele povo que outrora era um povo totalmente dominado pela cultura egípcia, era um povo que vivia uma vida na prática pecaminosa, absurda, quase que imensurável, mas a lei ela veio para a formação, para mostrar para eles a vontade de Deus, os ensinamentos de Deus e como ser um povo santo. Então a lei ela veio não para prender eles, mas para libertar eles justamente do que? Da escravidão dos costumes do mundo, a escravidão dos vícios, dos pecados que eles aprenderam durante a sua vida no Egito, trazendo para os dias de hoje a vida que eles aprenderam no mundo antes de conhecer a Cristo. 1.3, libertação e legalismo religioso. Se, como disse Paulo, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom, como é que em um Novo Testamento há várias referências negativas da lei? A resposta é que a finalidade da lei, que é o amor, foi abandonada. Além disso, é preciso igualmente notar que muitas vezes a lei que se referia a Jesus dizia respeito à chamada tradição dos anciãos, que não era o texto bíblico dos 10 mandamentos, e muito menos o Pentateuco, mas um comentário paralelo. Assim, a lei que continha a finalidade de levar Israel a ter uma cultura diferente acima das outras, em exemplo e atitudes, acabou degenerando-se em legalismo religioso, isto é, a falsa ideia de que é possível salvar-nos por nossos próprios atos de justiça, praticados ao observar preceitos religiosos. Algo que Paulo reprova terminantemente, mesmo porque o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Porquanto pelas obras de lei nenhuma carne será justificada. Da libertação passou-se ao legalismo,
retornando ao aprisionamento. É importante, né, que então da libertação ao legalismo religioso, a lei ela foi deturpada, né, agora ali então, ao invés de seguir justamente o que Deus passava para eles através da lei, eles perderam a essência. Agora eles passaram a seguir o que? Os ensinamentos dos seus anciãos, né? Assim como, por exemplo, muitas vezes nós que viemos do mundo, nós não seguimos aquilo que a palavra de Deus nos instrui a viver, mas sim a conceitos, a ideais, a ideias de pessoas que um dia participaram da nossa formação, né? A gente tinha alguns costumes ali que eram realmente horríveis. Por exemplo, um jovem, quando ele está na sua vida, na sua flor da idade, ele é recomendado, por exemplo, a ter outros relacionamentos e dali se não der certo, você parte para outro e você vai partindo para outro, você vai indo, se não tá bom você para e vai indo nesse ponto. Aí assim vai cometendo erros, erros e erros e erros, porque foi ensinado assim para eles que essa seria uma forma de se viver, uma forma de sucesso de vida. E é justamente o que? Nisso daqui, também o povo de Israel vinha. Então ele foi pelo ensinamento dos anciãos, mas não pelo ensinamento da palavra de Deus. Por isso que é importante o seu aluno, o novo convertido, ele entender que ele precisa conhecer a palavra de Deus, né? Que ele não pode ser instruído apenas pelas palavras das pessoas mais experientes, mas que ele precisa ter experiência com a própria palavra de Deus, para que, se for preciso, ele confrontar alguns ensinamentos que ele vem recebendo. Isso é bastante importante. É importante que isso seja apresentado para a sua classe, né? Então, e com isso, o que acontece? O povo de Israel achou que pelo cumprimento dessas normativas, pelo cumprimento dessas leis, pelo fato de você procurar ser uma pessoa boa, uma pessoa que cumpre aquilo que está estipulado, através disso você era salvo. Ou seja, perdeu-se então o princípio, né, que deveria ser para a lei. Ou seja, você deveria fazer isso por amor, né? O princípio do cumprimento da lei deveria ser o amor, mas não. Aí você deixa de cumprir por amor, você deixa de fazer o bem por amor, você deixa de ser obediente por amor, aí você acaba fazendo e cumprindo apenas para quê? Pensando no sentido de, se eu fizer eu vou ser salvo, no sentido de barganha, no sentido de recompensa, ou até mesmo por obrigação. E aí muitos cumpriam por obrigação, né? Assim como muitos vão, por exemplo, à igreja porque se sentem obrigados a ir para a igreja, porque acham que se não for para a igreja ali, por ir, por exemplo, como fosse marcar ponto, não vai ser salvo. Mas na verdade o que acontece? Nós temos que congregar, nós temos que ir para a igreja com amor, com a vontade, com o desejo de adorar, indo para prestar culto ao Senhor, para ter um momento de comunhão com a igreja toda, que nós somos o corpo de Cristo, nós precisamos estar unidos, nós precisamos estar em unidade. É assim que nós seremos arrebatados. A igreja que será arrebatada é a igreja que trabalha em unidade. Então, nós temos o quê? Que entendermos que o princípio de tudo é justamente o amor. A obra redentora, ela foi feita através do amor de Deus para conosco, né? E nós precisamos entender que nós temos que ter o amor como o maior de todos os sentimentos. E o tópico de número 2, os dois grandes mandamentos: ame a Deus e ame ao próximo. 2.1 Amar a Deus. Desde da promulgação do Decálogo no deserto, abrangendo o prólogo, bem como o primeiro e o segundo mandamentos, a ordem é esta: não se deve ter outro Deus além do Deus libertador de Israel. Foi muito claro em Êxodo capítulo 20. Né, que não se deve ter outro Deus além do Deus libertador de Israel. Foi desse entendimento que surgiu a Shema, isto é, a expressão hebraica que pode ser traduzida como ouça Israel. Ouça Israel, não se deve ter outro Deus além do Deus libertador de Israel. Trata-se de duas primeiras palavras da Torá e servem para introduzir os ensinamentos da lei de Israel. É por isso que Jesus menciona Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4.
Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então o primeiro mandamento seria que eles deveriam entender que eles deveriam amar a Deus, mas somente o Deus de Israel, aquele que libertou eles. Eles vieram de uma cultura pagã, onde os egípcios eles tinham vários deuses, a qual tinha Deus do sol, tinha Deus disso, tinha Deus daquilo, e eles muitas vezes foram influenciados por aquela cultura e se viram por alguns momentos ali adorando e tendo ídolos dessa forma. E quando eles veem Deus através da lei, através dos mandamentos, mostra a eles que somente é o Deus de Israel, que é o Criador dos céus, o Criador da terra, né, que é o nosso Deus, que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que libertou eles do Egito, é o Deus a qual eles deveriam ser adorados, e nenhum outro Deus. Nós precisamos entender que nós devemos adorar somente a Deus, não a santos, não a homens, não a outros ídolos, não a natureza, o nosso amar em primeiro lugar. Amar assim é justamente amar a Deus. Nós devemos amar e adorar a Deus. Então o único Deus a ser adorado, a ser amado é justamente o nosso Senhor Jeová, é Yahvé, é o Elohim, que é o Deus de Israel, que é o Deus da igreja do Senhor. E o tópico 2.2, amar o próximo como a si mesmo. Né? É importantíssimo isso daqui ser colocado bastante em ênfase, que a nossa lição ela tem isso como ponto central. Equiparado a esse mandamento, Jesus cita ainda Levítico 19:18, onde a segunda parte do texto diz exatamente o que o mestre respondeu: não te vingarás, nem guardarás a ira com os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Apesar de haver leis que protegiam o estrangeiro, uma das grandes diferenças do Código Legislativo de Israel em relação às outras nações, como é possível verificar no texto de Êxodo capítulo 12, versículo 49. Por exemplo, implicitamente o mandamento de amar o próximo como a si mesmo parece especificar que o próximo é igual, ou seja, o israelita, o judeu que possui os mesmos gostos e partilha das mesmas ideias e crenças. Aí eu te pergunto para você, quem é o teu próximo? Quem que você der é o teu próximo que você deve amar? Né? Porque na verdade, se a gente for ver bem, as outras nações, ela entendia que o próximo dela era justamente quem tinha os mesmos pensamentos, quem tinha as mesmas crenças, quem tinha a mesma cor, quem tinha a mesma raça. Esse era o próximo, aquele que tinha algo em comum, aquele que realmente você tinha estima, aquele que você tinha ali na verdade, ou que você tem ali uma proximidade. Esse é o sentido de próximo para as demais nações, esse é o sentido de próximo para o mundo. Né? Mas quando Deus cria a nação de Israel, eles, por exemplo, ali tem todo um cuidado com o estrangeiro, né, para que não venha ter ali passar por momentos. Eles tinham terras separadas ali, eles tinham cuidado na hora da lavoura, por exemplo, com que os fazendeiros deixassem com que caísse algumas espigas, algumas partes das colheitas, para que os estrangeiros pudessem ali pegar e estar recolhendo para o seu sustento. Então, Deus sempre ensinou, desde o Antigo Testamento, um cuidado com o próximo, por mais que o próximo não seja do mesmo pensamento, do mesmo ciclo de amizade, ciclo familiar que você tem. Então, Deus já mostrou aqui no Antigo Testamento o princípio de como amar o próximo como a si mesmo. Então é importante a gente colocar isso aqui, que o próximo não é aquele que você tem como teu melhor amigo, é aquele que tem o mesmo pensamento que você. Mas o próximo é realmente a todos a qual estão à nossa volta. E o tópico 2.3, o grande mandamento da lei. É preciso observar que o escriba, chamado de doutor da lei, questiona acerca do grande mandamento da lei e não do evangelho. Esse é um ponto importante a colocar em ênfase, que na hora ali, na leitura bíblica da classe ali, que justamente ele fala a respeito do mandamento da lei, né, que é do Antigo Testamento, da lei mosaica, e não do evangelho em si. Ele pergunta, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus então responde, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, não como mandamento maior do que este. O próprio escriba emendou a palavra do mestre, dizendo que observar esses dois mandamentos é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. É algo interessante que o próprio escriba que indagou Jesus com esse assunto, ele chega a essa conclusão: olha, realmente, cumprir esses dois mandamentos é muito mais importante do que você sacrificar, do que você fazer o holocausto. É muito mais importante obedecer esses dois mandamentos de amar a Deus e de amar o próximo como a si mesmo, do que você fazer todos os rituais. Né? E é algo bastante importante esse conceito. Né? Então a gente consegue ver aqui, através dessa parte, que todos os mandamentos aqui se resumem em apenas dois. Né? Nós precisamos entender que todos esses mandamentos resumem apenas dois. Se eu cumprir esses dois mandamentos, que é amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo, o que acontece? Eu cumpro todos os outros, porque todos os outros estão condicionados a esse mandamento. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender justamente essa parte de que eu preciso cumprir esses dois mandamentos ali, eles terem eles, que é o amor como base, que é o amor como princípio, né? Para que os mandamentos sejam cumpridos. Se eu ter essa ideia que eu preciso cumprir os dois mandamentos, eu consigo cumprir o restante. Tópico 3. O novo mandamento nos aproxima do reino de Deus. O novo mandamento. Subtópico 3.1. É sabido que Jesus foi o único ser humano que cumpriu toda a lei. Por ser Deus e ter autoridade para tal, ele podia modificar determinados preceitos e tradições, sobretudo se aqueles fossem humanos, legalísticos e caprichosos. Por isso, ao introduzir as mudanças da lei e o evangelho em um célebre sermão do monte, ele dizia: ouvistes o que foi dito aos antigos, e na sequência dava uma nova orientação: eu, porém, vos digo. Então ele dizia o quê? Ele usava como referência aquilo que a Escritura já dizia, né? Aquilo que os profetas, aquilo que Moisés já dizia, e em seguida ele colocava uma observação: mas eu, porém, vos digo. Né? Algo bastante importante que Jesus fazia isso. Foi assim que na noite em que foi traído, reuniu os seus discípulos e deu-lhes um novo mandamento. Mas se ele diz para amar, e isso já havia na lei, o que há de novo? Né? O novo mandamento que ele diz para amar o próximo. Né? E o que há de novo agora nisso? Aqui entra a grande novidade da proposta de Cristo. A lei poderia ser resumida em dois mandamentos, ao passo que o mandamento de Jesus é apenas um. Olha só, então nós vimos ali, até mesmo no tópico anterior, que justamente toda a lei podia ser resumida em dois mandamentos, porque se eu cumprisse então a esses dois mandamentos, automaticamente eu cumpriria os outros mandamentos. E quando eu tenho essa ideia que se eu focar nesses dois mandamentos eu vou conseguir cumprir os outros, isso facilita, né? Porque eu consigo entender o princípio para que eu possa cumprir. Isso vai me ajudar a justamente a estar fazendo isso. E algo importante dizer que nenhum outro homem, além de Jesus, conseguiu cumprir a lei na sua íntegra. Somente Jesus cumpriu a lei na íntegra. Jesus não pecou. Jesus não descumpriu a lei em nada, porque Jesus ele entendia justamente o que? O princípio da lei, o objetivo do qual a lei foi criada. E quando nós entendemos isso, nós amamos e nós vivemos de uma forma com que a vontade de Deus seja feita em todas as esferas da nossa vida. E 3.2, Jesus como referência. Amar a Deus sobre todas as coisas é algo em que pessoas podem ser muito religiosas e ainda assim amarem mais a si mesmas ou a sua reputação do que Deus. Neste mesmo assunto, outro aspecto interessante de se pensar é que o religioso valoriza mais as regras religiosas do que pessoas. Não obstante isso, Jesus valorizava e priorizava mais as pessoas. Assim, o mandamento de amar o próximo como a si mesmo, da forma como era entendido na tradição judaica, parecia não ser mais do que amar a si mesmo de forma egoísta, pois não comportava um amor ao próximo diferente. Ou seja,
não havia espaço para os que não eram como os religiosos. Todavia, a novidade do mandamento de amar, trazido pelo Evangelho de Jesus, é que ele não se disse para amar como amamos a nós mesmos. Não. Isso ele disse que os seguidores devem amar como ele amou. Em outras palavras, Jesus é a referência e também o padrão de amor que devemos praticar. Nós podemos acompanhar a respeito do amor, né, que era implantado pelos religiosos, que, por exemplo, eles gostavam, eles amavam justamente aqueles que estavam dentro do seu ciclo, aqueles que eles entendiam como cumpridores da lei. Mas, porém, justamente aqueles que não eram religiosos, aqueles que não serviam da mesma forma com que eles serviam, eles desdenhavam, eles humilhavam. Nós podemos acompanhar, por exemplo, a divisão que sempre houve entre os gentios e os judeus, que só pôde através de Jesus haver a reconciliação. Até mesmo entre os próprios judeus, nós tínhamos os judeus da Judéia e os judeus da Galileia, onde há uma divisão, onde os judeus da Judéia se sentiam um povo especial, né? Eu digo que é a nata dos judeus, que eles sentiam o povo mais santo que existia, eles desdenhavam, se sentiam uma classe superior do que os próprios judeus que eram da Galileia, na região norte de Israel. Então havia essa distinção, né, de proximidade. E nem se fala então a respeito dos samaritanos, que eram que ficavam no meio entre um povo e outro. Tanto que eles cortavam um caminho quando passava por Samaria para não ter que se encontrar com os samaritanos. Sentia que eles eram um povo tão impuro, que se eles passassem por aquele lugar, eles também ali seriam condenados, seriam contaminados. Então ali o próximo era para eles era justamente aqueles que fazia parte do seu ciclo de amizade, do seu ciclo familiar, do seu ciclo ali de irmãos da sua religião. E não é assim que funciona. O cristão precisa entender que o próximo é o próximo realmente, é aquele que está ali, está do nosso lado. A gente precisa levar a mensagem de Deus ao pecador. A gente precisa muitas vezes estar com o pecador no intuito de evangelizá-lo, de apresentar o amor a Cristo, mostrar que Jesus veio para os pecadores, para salvar os pecadores. Nós precisamos o que? Ajudar, estender, acolher a mão, por muitas vezes levar o alimento, não apenas o alimento espiritual, mas também o alimento físico, material para aquele que precisa. Nós, como cristãos, nós temos que amar, temos que ter empatia, nos colocar no lugar, porque nós um dia também estávamos afastados de Deus. Nós também um dia estávamos perdidos, vagando como ovelhas sem pastor, e nós encontramos a Jesus. E ao encontrar Jesus, eu preciso levar esse Jesus a essas pessoas. Eu preciso demonstrar, eu como discípulo de Jesus, preciso ser parecido como Jesus e fazer como justamente Jesus fazia. Jesus ia de encontro ao pecador e salvava, curava, libertava, dava um banho de misericórdia. E Jesus, ele quer com que nós façamos isso. Ele nos dá autoridade através do Espírito Santo que habita em nós e também de usar o nome dele para operar milagres. Você, meu irmão, você, meu amigo professor, você, meu amigo novo convertido, você que está me acompanhando pelo YouTube ou pelas redes sociais, saiba que você é um discípulo de Jesus. E a maior característica do exercício de Jesus é justamente o amor ao próximo. E Jesus é a maior referência. Por que Jesus apresenta-se como a maior referência? Porque se eu amar o próximo como eu amo a si mesmo, eu posso entender, por exemplo, uma questão. Quantas vezes nós, mesmo nos amando, nós fazemos coisas que nos prejudicam? Por exemplo, um objetivo bastante claro. Eu vou falar de alimento, de comida, porque é algo que o crente gosta muito, por sinal. Sabemos que, por exemplo, a Coca-Cola é um alimento, é um líquido que ele gera danos à saúde. Ele vai trazendo uma corrosão dos ossos e um monte de problema. E nós nos amamos, mas porém nós tomamos ela mesmo sabendo que ela vai fazer mal para o nosso organismo. Nós nos amamos, mas fazendo mal para nós mesmos. Nós temos atitudes que nós tomamos que acabam fazendo mal para o nosso corpo, para a nossa vida, para a nossa área espiritual. Ou seja, se eu amar o próximo, se eu que me amo, eu que amo a mim mesmo, eu faço mal para mim, o que dirá então para o próximo? Como é que vai ser? Agora Jesus não, o amor de Jesus é diferente, o amor de Jesus é incondicional. Então ame o próximo como Jesus os amou, indiferente da situação. Se o próximo ele não gosta de você, se o próximo te faz mal, se o próximo ele tem um pensamento diferente do seu, se o próximo ele vive uma vida na qual você não concorda, ame a ele.
né? E através desse amor, você vai aproximar essa pessoa de Jesus. Seja para o próximo como Jesus foi e é para cada um de nós, indiferente da condição. Ame aquele que não gosta de você. Ame aquele que está distante. Ame aquele que talvez você não entende porque ele está vivendo aquilo, mas apresente Jesus para ele. Apresente esse amor. Leve o amor de Jesus às pessoas. E seja sempre glorificado. Há uma alegria muito grande. Me emociono quando falo desse tema, porque é um tema que mexe com o nosso coração. E nós temos aqui então o subtópico de 3.3 para encerrar nossa lição. Somos Cristo para o próximo. Enquanto a lei possuía vários mandamentos que consistiam em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, o Evangelho tem apenas um mandamento: amar como Jesus nos amou. E como ele nos amou? Entregando-se pela humanidade pecadora, dando a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. O chamado texto áureo da Bíblia, João 3,16, precisa ser visto juntamente com 1 João 3,16. Conheçamos o amor nisso, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. O amor, ele é demonstrado através de ação. Deus provou que nos amou. Sua maior prova de amor é quando ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Então Deus amou o mundo de tal maneira, né, demonstrou o seu amor, que deu o seu único filho, fez um ato de ação. Isso é importante. Em 1 João 3,16, que conheçamos o amor nisso, que ele, Jesus, deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida para os irmãos. Jesus demonstrou o seu amor dando a vida por nós, e nós devemos demonstrar o nosso amor não apenas a Deus, mas aos irmãos, dando a nossa vida para nossos irmãos, nosso tempo, nossa atenção, nosso carinho, dedicar a nossa vida para fazer o bem para o próximo. Sim, ele deu a sua vida por nós, obedecendo ao Pai, e nós, segundo o apóstolo João, devemos fazer os mesmos pelos nossos semelhantes. Isso porque ensina o mesmo apóstolo. Se dissermos que amamos a Deus, mas odiamos o nosso semelhante, tornamos-nos mentirosos, pois questiona ele: quem não ama o seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Fazendo assim, tornamos-nos Cristo para o próximo, ou seja, as pessoas verão Cristo em nós e o nome do Senhor será glorificado, sendo nós mesmos um testemunho vivo na sociedade do que viver orientado por Deus. Que maravilha, né, meus irmãos? Nós sermos Cristos para a pessoa. Imagina que maravilha você ser muito bem recebido neste lugar, porque as pessoas veem Cristo através de você. Aonde você colocar a planta dos seus pés, a presença de Cristo possa ser sentida. Nós devemos ser Cristo na vida das pessoas. Nós devemos ser cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que a Bíblia que o mundo não lê, aquele que está no mundo, ele não lê a Bíblia. Se ele lesse a Bíblia, ele não vivia como vivia. Né? Mas ele não lê a Bíblia, porém, ele nos observa eu e você como cristão. Por isso que diz que nós somos a Bíblia a Bíblia que o mundo, né? A Bíblia que o mundo lê. Através da nossa vida, do nosso testemunho, da nossa atitude, nós temos que fazer com que o nome de Deus seja manifestado, com que a glória de Deus seja manifestada através de nós. Então, através do nosso bom testemunho, nós podemos ganhar as pessoas para Jesus, né? Isso é algo que é formidável. Nós precisamos viver, sermos Cristo na vida das pessoas. Nós concluímos então a lição no texto que diz que Jesus reduziu todos os mandamentos em um único, pois sabe que se amarmos como ele nos ama, certamente Deus virá em primeiro lugar em nossa vida, pois somos servos. O mestre sabe igualmente que, se amarmos tal como ele nos ama, não desprezaremos os nossos semelhantes, pois eles serão mais valiosos do que regras, sejam elas religiosas ou não. Que sejamos o amor, que sejamos praticantes do amor, que sejamos Jesus na vida das pessoas, assim como Jesus se apresentou um dia a mim e a você com todo o seu amor, nos acolheu, nos abraçou, através do seu amor muitas vezes nos exortou e assim nos colocou nos eixos. Sejamos assim também com nossos irmãos. Vamos apresentar a Jesus, né? Como eu sempre digo, vamos rompendo contra as portas do inferno, pregando o Evangelho, anunciando a salvação. Meu amado, que Deus o abençoe grandemente
E se você gostou dessa aula, curta mais uma vez, comenta, compartilha com seus amigos aí. Vamos fazer com que esse canal venha a crescer, para que o Evangelho possa alcançar cada vez mais e mais pessoas. E assim nós vamos todos juntos, né? Rompendo contra as portas do inferno, pregando o Evangelho, anunciando a salvação, ganhando o mundo para Cristo. Que Deus o abençoe, em o nome de Jesus.